Depois ele fala de guerras, ouvireis de guerras e rumores de guerra, se levantará nação contra nação e reino contra reino. Seria o princípio das dores. Os judeus tiveram muitas guerras com os romanos, várias revoltas judaicas. Mesmo antes do ano 70, já haviam guerras e revoltas. A Judéia era uma região complicada para os romanos, até pela questão religiosa também. E houve várias guerras judaicas romanas, sendo a principal dela do ano 70. E depois a última guerra, que foi no ano 132 ao ano 135, quando Adriano dispersou os judeus pela terra. Então, guerras e rumores de guerra é uma profecia até genérica até. Lembrando que eu acho engraçado que sempre quando há uma iminência de guerra, que nem agora, por exemplo, os Estados Unidos vai atacar a Coreia do Norte, um exemplo hipotético, os cristãos já pegam esse versículo para dizer que é a vinda de Jesus. Só que, pessoal, sempre houve guerra, entendeu? Só a guerra mundial nós tivemos duas. Desde a época de Jesus até agora, que nós estamos em 2019, nós já tivemos mais de 100 guerras no planeta inteiro. Guerra dos 100 anos, guerra de cruzadas, guerras católicas, guerras prússicas, guerras sino-rússia, guerras mundiais. Nossa, tantas guerras que nós já tivemos. Então, isso é uma profecia genérica, não é específica para o futuro, como as igrejas tomam. Perseguição aos cristãos. Aí, continuando, Jesus fala que os cristãos seriam perseguidos, ó. Eles seriam atormentados, odiados, né, por amor de Jesus, e seriam perseguidos. Isso também aconteceu. Só lembrando aqui, ó, que o livro de Lucas, que é um paralelo, Lucas 21, ele ainda mostra um detalhe que Mateus não mostra. Que ele fala que eles seriam entregues às sinagogas, que é coisa de judeu, e seriam conduzidos a presenças de reis. Hoje, o cristianismo é ainda, né, acho que a maior religião do mundo. Ela está pau a pau com o Islã. O Islã parece que tem crescido muito e vai superar o cristianismo. Acho que em uma década, acho que o Islã vai superar o cristianismo em número de fiéis e seguidores. E os muçulmanos, apesar deles não serem cristãos, eles também têm Jesus como um profeta. Eles também, o Alcorão fala mais de Jesus que de Maomé, para quem não sabe, de Mohammed. E os judeus, em contrapartida, eles são uma minoria no planeta. Os judeus, acho que se corresponde a 10% da religião do mundo, é muito. Porque judeu só tem aqui em Israel ou espalhado em comunidades em grandes cidades do mundo. Mas mesmo assim, em número, nem se compara a mais de 1 bilhão de cristãos, a mais de 1 bilhão de muçulmanos. Até os hindus, né, são mais acho que de 1 bilhão de hindus. Na China também, né, mais de 1 bilhão que segue lá a filosofia chinesa, enfim. Então, isso não é uma profecia futuro. Não teria como, por exemplo, hoje, no dia de hoje, no nosso tempo moderno, os judeus, que são menos de 10% da população mundial, levar os cristãos às sinagogas por amor de Jesus. Então seria bem estranho, né, se no tempo de hoje, por exemplo, os judeus começassem a pegar os cristãos e levar eles para sinagogas ou prisões porque crê em Jesus. E o mesmo vale para reis, né? Imagina, por exemplo, o Donald Trump vai pegar todos os cristãos do mundo, que são mais de 1 bilhão de pessoas, incluindo todas as Américas, a Austrália, toda a Europa, boas partes da África, até regiões da Ásia, e vai levar vão ser levados presente ao Donald Trump porque crê em Jesus. Não, é mais fácil ao contrário. Hoje em dia é quase obrigatório ser cristão. Então o que acontece? Isso aqui já se aplica na época lá do primeiro século. Porque você vê aqui no livro de Atos, que é um registro primitivo que a gente tem, né, sobre a igreja, independente das contradições que possam haver, você vê que os apóstolos foram levados perante a sinagoga o tempo todo, ó. Inclusive foram feridos, machucados, porque pregavam Jesus. Isso só se encaixa naquela época. Hoje em dia não, hoje em dia é o inverso, o cristianismo se tornou a maioria no mundo. E foram levados também à presença de reis, ó. Paulo foi levado perante ao rei Agripa, segundo Atos 26, depois aqui perante o rei Herodes e outros reis também, que eu não quis pesquisar versículo por versículo, senão ia demorar muito. Mas você vê que Paulo, vira e mexe, ele era levado na presença de um rei para se defender. E os cristãos sim foram perseguidos por amor de Jesus, como você vê na história cristã. Inclusive vocês podem ver até em Enciclopédia Católica, Pais da Igreja, outras referências, que os cristãos, segundo a tradição cristã e a história, eles foram perseguidos tanto pelos romanos, por serem cristãos, quanto pelos judeus, porque os judeus também não aceitavam a nova religião. Pelo menos isso é o que a história cristã diz. Então, essa questão aqui de ser perseguidos, de serem odiados por causa de meu nome, isso só vale para aquela época. Não vale para a nossa época moderna que a gente está vivendo hoje, ok? Aí depois Jesus fala pela segunda vez de falsos profetas. O que é até engraçado, né, que ele fala mais de uma vez de falsos profetas, e sendo que muitas igrejas cristãs surgiram com falsos profetas. Eu tenho uma lista aqui nesse canal chamado Falsos Profetas do Apocalipse. Parece que o cristão ele faz exatamente o oposto. Quando tem um falso profeta aí, que ele segue mesmo. Depois ele fala que o evangelho seria pregado em todo o mundo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho das nações, e então virá o fim.
Aí as pessoas falam, tá vendo, Ronaldo, o evangelho ainda vai ser pregado em todo mundo, por isso que Jesus não voltou ainda. Não segundo a própria Bíblia, né? Porque segundo Paulo, as epístolas dele mesmo, ele dizia que o evangelho foi pregado, ó, em todo mundo é anunciada a vossa fé. Por toda a terra saiu a voz deles e as palavras até o confim do mundo, ao qual foi pregada a toda criatura que é debaixo do céu. Ah, Ronaldo, mas você falou que Paulo não foi apóstolo, Ronaldo. Então por que você está usando Paulo? Eu estou usando Paulo aqui para mostrar como que era a concepção da época, a terminologia. Porque todo mundo é cosmos em grego. E todo mundo era todo mundo conhecido na época. Não é todo o planeta. Toda a Terra, também já falei isso em outros vídeos, tem aqui no canal, não é todo o planeta como as pessoas pensam. É toda a Terra conhecida. Lá em Jeremias, por exemplo, o profeta falou assim, que dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a Terra. É toda a Terra conhecida, porque os profetas de Jerusalém nunca contaminaram todo o planeta. Então, isso aqui são só expressões. Eu estou usando Paulo aqui para mostrar que são expressões do primeiro século. Independente de quem foi Paulo, eu estou usando ele como referência, até porque o que nós temos na Bíblia mais é Paulo, né? A gente não tem a referência dos outros apóstolos. Então, segundo a própria Bíblia, o Evangelho já tinha sido alcançado em todo mundo conhecido da época. Todo mundo. E aí Jesus fala da abominação da desolação que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo. O profeta Daniel falou nas semanas, que na última semana seria cortado um ungido, e depois o povo do príncipe que haveria de vir iria destruir a cidade e o altar. Isso tudo aqui nas semanas de Daniel. E o fim seria como uma inundação. Notaram a mesma referência lá de Noé? Inundação, nuvem, tempestade, enfim. E depois ele falou que sobre a nave do templo viria uma abominação. Algumas bíblias, como a Ferreira de Almeida, traduzem diferente, mas é a mesma coisa. Haveria uma abominação sobre a nave do templo. Essa profecia de Daniel, ela se encaixa melhor em Antíoco, e é bem provável que Daniel estivesse falando de Antíoco Epífanes. Mas como Jesus citou ela no Novo Testamento, então a gente pode considerar Tito. Por que, Ronaldo, que a gente pode considerar Tito? Porque existe um termo chamado polissemia, que é quando uma profecia pode ter um duplo cumprimento. Então, se ela foi citada por Jesus, talvez no entendimento de Jesus, essa profecia de Daniel ainda fosse ter um cumprimento ou uma repetição. E no período romano, não só em Tito, mas em outros períodos também, a gente vê um paralelo com a história do período grego lá de Antíoco Epífane. Por exemplo, Adriano, que eu falei, Adriano mandou colocar lá no lugar do templo, que foi destruído por Tito, ele mandou fazer um templo dedicado a Zeus, que era um deus pagão. Foi o mesmo que Antíoco Epífanes fez. Antíoco Epífanes mandou pegar o templo de Jerusalém, lá no período grego, e ele queria dedicar aquele templo a Zeus. Mandou colocar uma estátua dele mesmo, como se ele fosse um deus, e um busto do deus Zeus. Então, quando Jesus fala aqui da abominação, da desolação, ele está falando disso. Que Adriano mandou fazer no local do antigo templo um templo dedicado a Zeus, correto? E realmente o povo do príncipe que veio, que era o príncipe Tito, eles destruíram a cidade, o altar, destruíram o templo de Jerusalém no ano 70. E para quem não acredita, tem até hoje aqui, ó. Isso aqui é chamado Arco de Tito. Ele está lá em Roma. É um arco que os romanos fizeram, eles esculpiram em pedra a vitória dos romanos sobre os judeus. Vocês veem aqui o menorá, vocês veem aqui os romanos, ó, os judeus sendo levados escravos para Roma. Então isso tudo já aconteceu. O povo do príncipe que veio, ó, destruiu a cidade, o santuário e o altar, e o fim foi como uma inundação mesmo. Aí Jesus fala da grande tribulação, né, que é o versículo chave que as pessoas acham que é para o futuro. Porque haverá então uma grande aflição ou tribulação, depende da tradução que você usa, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tão pouco haverá de ver. Só que tribulação e aflição são termos que se referem a problemas, perseguições, morte. Não é um evento global. Tanto que você pode ver que a Bíblia usa sempre esse versículo, o Novo Testamento mesmo. Ok, em Coríntios Paulo fala, ó, os que tiverem alguma tribulação com a consolação. Aqui em Romanos ele fala, alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Ou seja, eles tinham que ser pacientes na tribulação que eles passassem. Ó, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Aqui em 2 Coríntios ele fala, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Tessalonicenses, e vós fostes feitos nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação. Em Atos ele fala, sobreveio a todo o país do Egito e de Canaã fome e uma grande tribulação. Vocês notaram? Até aqui em Atos, ó, você vê que sobre o Egito e Canaã veio uma grande tribulação. Então, se eu for tomar aqui a tribulação de Mateus 24 como um evento global, o fim do mundo, o fogo do céu,
Ué, caiu o fogo do céu e teve essa tribulação aqui no Egito e Canaã? Não. E Romanos ele fala a tribulação. E tem mais versículos que eu não vou ler todos, senão vai ficar muito comprido o vídeo e vai ficar ruim até para enviar. Amadinho, mas ele fala que essa tribulação vai ser tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Sim, em Jerusalém. Para quem não sabe, a queda de Jerusalém foi um evento tão grande que até hoje o judaísmo considera a pior tribulação que o povo judeu já passou. Flávio Josefo falou que morreram mais de 500 mil judeus, né, por causa dos romanos. Inclusive o judaísmo, para quem não sabe, tem judeus que acreditam, historiadores também, que a violência dos romanos foi tão grande que a tribulação que eles sofreram dos romanos foi pior que o holocausto nazista. Por incrível que pareça. Porque os romanos chegaram como animais, cercaram a cidade por 5 meses, eles tiveram fome, flagelo, sede. Josefo fala até de uma mãe que comeu o próprio filho. E depois, quando os romanos conseguiram romper as muralhas de Jerusalém e invadir a cidade, a violência foi tão grande que eles saíam matando tudo. Mulheres, crianças, velhos, homens, rabinos, tudo. Eles vieram com tanta violência que até o templo de Jerusalém caiu todinho, pegando fogo. Segundo os historiadores do primeiro século, Jerusalém teve uma tribulação tão grande que as pessoas de longe viam a fumaça da cidade pegando fogo. De tamanha foi a violência dos romanos. Para vocês verem o absurdo, né, de chegar a ser comparado até a ser pior que o holocausto nazista. Então só aí vocês veem como foi realmente uma grande tribulação, como nunca houve na terra de Israel. Era disso que Jesus estava falando, ok? Continuando aqui, ó, todos esses versículos aqui é de tribulação. Ok, ó. Irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia. Tudo isso aqui é tribulação. E aí, pela terceira vez, Jesus fala dos falsos profetas. Cristão, se você é cristão e está vendo esse vídeo, sigam o Jesus de vocês. Eu acho engraçado que as pessoas falam que eu tenho que seguir Jesus e elas mesmas não seguem. Qualquer falso profeta aí, tem um da África aí que diz que ressuscita mortos. É mentira, já foi até desmascarado. O cara, até as funerárias estão processando o cara. Igrejas inteiras cristãs foram surgindo com falsos profetas. Digo, o cristão ele faz tudo, menos seguir o que Jesus falou, o que é engraçado. Aí depois vira pra mim que não sou cristão e fala, você tem que seguir Jesus, amadinho. E aqui nesses falsos profetas de novo é onde eu enxergo Paulo aqui. Porque ele fala, ó, se alguém vos disser, o Cristo está aqui e ali, não acredite, não dê crédito. Ele fala, e se alguém aparecer no deserto, não acrediteis. O que ele estava dizendo? Que eu não vou aparecer no deserto para ninguém. Aí chega depois, alguns anos depois, chega Paulo. Peguei até uma mapinha aqui para vocês verem. Paulo saiu aqui de Jerusalém, ele veio subindo, passou aqui pela Jordânia. Quando ele vai chegando aqui na Síria, perto de Damasco, onde é um deserto, ele diz, Cristo apareceu para mim, ele estava no deserto. E aí todo mundo acredita. Aí depois a pessoa vira para mim, que nem o rapaz falou lá no vídeo, você tem que se converter e aceitar Jesus, amadinho. Ironicamente, eu aceito o que Jesus disse. Olha o que Jesus disse, ó. Se alguém aparecer e disser que eu apareci para ele no deserto, não creiais. Já os cristãos não. O que é bem irônico até, né? Como explicar então? Então Jesus mudou de ideia. Ele subiu, foi pro céu, conversou com o pai e falou, olha pessoal, eu mudei de ideia, tá? Lembra quando eu tinha dito que se alguém disser que eu apareci no deserto para não acreditar? Então era brincadeirinha, tá? Eu me equivoquei, eu não tinha o Espírito Santo para entender as escrituras. Então agora é o seguinte, se alguém disser que eu apareci para ele no deserto, ó, acreditem, ok? Fui eu que apareci. É mais ou menos assim que a igreja entende. E aí vem os sinais cósmicos, onde ele fala que o sol escureceria e a lua não daria luz e as estrelas cairiam do céu. Estrelas eu já mostrei em outros vídeos que estrelas sempre é um eufemismo para pessoas. Tanto que você pode ver aqui em Judas que ele fala que algumas pessoas que faziam coisas erradas, digamos assim, elas eram como estrelas errantes. Já Daniel fala que as pessoas sábias, os justos, eram como estrelas no céu. E Apocalipse também tem uma referência que fala que as estrelas caíram na terra. Só que em Apocalipse ele faz uma comparação dizendo que é a figueira que lançou fora os seus figos. Lembrando que a figueira aqui é um exemplo que se refere a Israel. A figueira é um símbolo de Israel. E eu acho engraçado aqui em Apocalipse que as pessoas tomam aqui as estrelas como literal. Não, as estrelas vão cair do céu sim na terra. Ué, então se eu for tomar aqui as estrelas como literal, então eu posso dizer então que uma figueira vai lançar os figos fora de si literalmente? Então esse é um sinal da vinda de Jesus, quando eu ver uma figueira começar a jogar os figos que nem uma doida para fora. Ó, a figueira está cuspindo. É isso? Vocês notaram como eles tomam meio versículo como literal e meio versículo como simbólico? Na verdade é tudo simbólico, estrela que simboliza pessoas. Tanto em Daniel, quanto aqui em Judas, quanto no Apocalipse.
E por fim, Jesus fala do sinal, né? Ah, só para deixar claro aqui, o sol escurecerá e a lua não dar luz também, são eufemismo, tá? São eufemismo de destruição, tá? Alguns tomam o sol aqui como o sol romano, que os romanos tinham o sol como símbolo. Outros tomam como o próprio Deus, né? Porque a Bíblia fala que Deus é o sol da justiça. Pode ser que o sol escuro pode ser a ira de Deus. Então, como fica uma coisa bem ambígua, eu deixo aí ao critério de cada um, ok? Aí ele fala que apareceria no céu o sinal do Filho do Homem, né? E todas as tribos da terra se lamentariam. Lembrando que aqui tribo é uma referência a Israel também, porque Israel tinha as 12 tribos de Israel. E o sinal do Filho do Homem também foi registrado por historiadores. Tanto Joséfo quanto o Júlio Africano falaram de sinais estranhos que aconteceram em Jerusalém, e o Talmud também cita alguns sinais estranhos. Isso aqui é de Joséfo, ó, ele falou. Joséfo é um historiador judeu do primeiro século, tá? Para quem é novo no canal e não sabe. Um cometa que tinha a forma de uma espada. Qual que é a forma de uma espada? É a forma de uma cruz. Apareceu sobre Jerusalém durante um ano inteiro. Em outro momento, Joséfo fala: antes do nascer do sol, viram-se no ar em toda aquela região carros cheios de homens armados, atravessar as nuvens e espalhar pelas cidades. Júlio Africanos, que é um historiador do primeiro século, também falou desses sinais. E para quem quiser ver todos os sinais, eu tenho um artigo aqui no blog, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que é os sinais em Jerusalém. Segundo Flávio Joséfo, eu mostro um pouco do Talmud, também alguns sinais, e outras referências, ok? É aqui que eu estava. E por fim, vir sobre as nuvens. Já falei em outros vídeos que é um eufemismo, que nem vir como um ladrão. Vir como ladrão significa vir de repente. E vir sobre as nuvens significa vir trazendo destruição. Teve um rapaz que falou: ah, mas no grego é sobre, Ronaldo, sobre as nuvens. Então você está interpretando errado. Eu digo: ok, aqui também, ó, vamos pegar aqui no hebraico então, no Isaías 19, ó. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem. Aqui cavalgando também é sobre. E entrará no Egito, contra os ídolos do Egito. Alguém viu Deus cavalgando numa nuvem contra o Egito? Ué, então se eu for tomar como literal vir nas nuvens, eu teria que tomar aqui também como literal. A própria profecia de Gog, Deus fala que Gog viria como uma nuvem. Aqui, ó. Como uma nuvem para cobrir a terra. Então se eu for tomar a etimologia da palavra, como uma nuvem, eu posso dizer então que Gog não é uma pessoa, mas é um fenômeno da natureza? É uma tempestade bem forte? Não, é porque esses aqui são só eufemismos, figura de linguagem. E por fim, Jesus fala da reunião dos escolhidos nos céus. Correto? Já falei disso no outro vídeo sobre arrebatamento. Aí ele termina também fazendo a analogia da figueira, que nem aqui do Apocalipse. Ele fala assim: aprendei, pois, esta parábola da figueira. O que é a figueira? É um símbolo de Israel. Pois quando já os seus ramos tornam-se tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vir de todas essas coisas que Jesus falou, sabeis que está próximo, que ele está próximo, às portas. É o mesmo que Apocalipse fala aqui, que a figueira lançaria fora de si os seus figos. E ele termina dizendo aquele versículo que eu falei para vocês: em verdade, não em mentira, em verdade. Ou seja, é uma verdade que Jesus estava falando. Que não passará esta geração. Que geração? A geração da época de Jesus. Sem que todas essas coisas, não algumas, todas essas coisas aconteçam. Aí ele conclui dizendo: os céus e terras passarão e as minhas palavras não vão passar. Os céus e terras também eu já falei que é um outro vídeo, que é um símbolo de aliança. Quer dizer que a aliança seria passada dos judeus para os gentios. Então seria os céus e as terras passariam. Quem quiser tomar como literal também esse versículo, pode tomar. A igreja saiu de Jerusalém e foi para Roma. Correto? Então fica aí para análise de todo mundo. Paz a todos.